Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Hoje eu venho a essa casa, senhora presidente, senhores vereadores, para demonstrar uma preocupação muito grande que eu estou prevendo agora em futuro breve. Está tramitando nessa casa 2 projetos mandados pelo Paço Municipal, pedindo parcelamento e reparcelamentos da dívida com o IPREM. Aí, a minha preocupação, vereador Ilmar Sérgio, olhe, está chegando num momento que eu acho que essa casa vai ter que se posicionar corretamente, legalmente. Primeiro, nós temos uma lei que foi criada por essa casa, unanimidade, em 2017, final de 2017, onde diz que parcelamentos e reparcelamentos está proibido a partir daquela data. Isso, eu vou mostrar a lei, eu vou apresentar aqui os slides e vou mostrar a lei mais na frente. A outra situação é que existe uma ação civil pública aonde o Ministério Público entrou com ação civil pública contra o senhor prefeito da Morada Nova. Ora, se está tramitando nessa casa 2 projetos de parcelamento e reparcelamentos, nós não estamos respeitando, se a gente for a favor desse projeto, nós não estamos respeitando a lei que nós criamos e não estamos respeitando também o poder judiciário. Porque os poderes, eles têm que ser harmônicos e independentes. Então, se a gente colocar em pauta esse projeto, nós vamos cair nesses 2 erros graves. Eu queria aqui fazer um resumo, porque seria interessante a gente visualizar, porque a didática fica melhor. Ô Alex, por favor, você coloca aí. Eu fiz um resumo, Ilmar, conforme a ação civil pública. Eu botei o número lá do processo e o valor que o Ministério Público fez um estudo sério, fez um inquérito, porque houve a denúncia por parte dos vereadores, por alguns vereadores, houve a denúncia do sindicato, dos servidores de Morada Nova e do próprio presidente na época, do IPREM. Então, o Ministério Público fez um inquérito, fez um estudo e chegou à conclusão que o município devia, que não repassou para o IPREM, um valor em torno de 8 milhões de reais. Eu estou mostrando aí, provando o estudo que foi feito pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público é um órgão sério, como também é sério o Poder Legislativo, o nosso poder. Então, aqui, eles fizeram um estudo mostrando, desde 2017 até 2018, os valores que deveriam ter sido repassados para o IPREM e que não foi. Ali você vê, nessa primeira imagem,
nesse primeiro slide, você vê que o valor repassado pelo município ao IPREM foi só no primeiro semestre de 2017, no plano financeiro. De lá para cá, não repassou mais coisa nenhuma. E estavam dizendo aqui que a prefeitura estava repassando os valores, sim, para o IPREM. Aí conclui até, eu acho que está pequeno, mas eu acho que até agosto de 2018, nessa imagem você vê que não foi repassado nenhuma vez, irmão. Nenhuma vez. Isso é um estudo feito pelo Ministério Público. Aí, o Ministério Público concluiu que o município gastava... Dá para aumentar um pouco aí essa imagem? Não. É só mostrando aí o valor, certo? O valor. Aí o que é que acontece? O Ministério Público, certo? Intimou o senhor Vanderlei para se defender, intimou o senhor presidente na época do IPREM, João Paulo, e o próprio município de Morada Nova. Aí, decisão do município. O que é que acontece? O João Paulo Marquinhos, com bastante responsabilidade, foi lá e fez a sua defesa. Vou mostrar mais na frente. O município de Morada Nova e o senhor Vanderlei perderam o prazo. O Ministério Público deu 72 horas para eles se defenderem. Não foram ao Ministério Público, que está aí. Perda de prazo. Não sou eu que estou dizendo. É a própria promotora que fez o inquérito. Aí, meus amigos, foi dado, né? Pronto. O que foi, ele decorreu o prazo, perdeu o prazo. Isso aí, a promotora foi clara em dizer que o município e o Vanderlei perderam o prazo de defesa. O André, que tem uma na frente aqui, deixa eu ver aqui. Não está aí na imagem? Ah, tá aqui. O presidente, na época, o João Paulo, com muito zelo e muita responsabilidade pelo órgão que ele presidia, foi taxativo e fez as cobranças devidas aos repasses que não estavam sendo feitos pela prefeitura. Não estava repassando e ele cobrou tanto do secretário como do prefeito e também, como a nossa lei diz, que no caso de não repassar esse dinheiro para o IPREM, era bloqueado, o próprio Banco do Brasil bloqueava esse dinheiro e o prefeito repassava. O gerente do banco repassava para o IPREM. Isso não aconteceu, não sei por que motivos, mas eu vou solicitar, mais na frente, a presença do gerente do banco para se ter uma discussão ampla aqui a respeito, que isso é sério. Isso é um projeto que você não pode chegar e jogar e votar, não. Isso tem que ser discutido com a sociedade, com o povo da Morada Nova. Porque isso aqui é de fundamental importância. Você está colocando em xeque um poder judiciário e está colocando em xeque a nossa lei, o poder legislativo. Que nós votamos aqui unanimemente para que não acontecesse mais parcelamento. O João Paulo cobrou
Ele foi responsável demais. Eu tenho aqui que valorizar o João Paulo, presidente da época. Que ele fez o dever de casa. Ele fez realmente o que tinha que fazer. Que era cobrar do senhor prefeito o repasse. Era para cobrar do Banco do Brasil o repasse. E a lei está ali. 1567. A lei. Essa lei diz que o município não pode mais fazer parcelamentos. E o João Paulo, baseado na lei, convocou o gerente do Banco do Brasil para se manifestar porque que não repassou. Eu te dou a página aqui. Doutor Nacélio, eu já... Inclusive, se precisar, você deu tempo, eu ia falar sobre esse assunto, mas deixei para a próxima semana, quando chegou aqui a lei do parcelamento. Ora, eu disse logo na comissão, Marquinhos não estava presente, como é que eu vou parcelar uma coisa que já tem uma lei que é para pagar e cobrar e já está acabado? Como é que eu vou fazer uma lei que já tem uma lei? Não, eu nem tomo nem conhecimento dentro da comissão, porque é ilegal. Como é que você tem uma lei que diz que é para pagar, para receber todo mês? Você tem a lei que diz isso, e você não paga e agora vem com o parcelamento. Desrespeitando a própria lei. E, portanto, tanto que eu peguei todo o levantamento do próprio IPREM e levei ao Ministério Público, no dia 4 de outubro, de entrada, cobrando, para que fosse cobrado, 2.750.000 aproximadamente, estou com os documentos ali. Porque o que está acontecendo, a gente já vem aqui, não, mas vamos falar. Antes parcelar, foi parcelado várias vezes e foi dito. E tem outro parcelamento que vem em 2013, 2014. Meu amigo, ficou combinado, ficou resolvido que não se parcelava mais. Mas os prefeitos querem continuar do mesmo jeito. Um não paga, passa para o outro, também não vão pagar não. E os funcionários estão pagando a conta. Esse dinheiro aí que está sobrando, botar a obra para um canto para outro, é as custas do funcionário. Esses 3 milhões que não está sendo pago. Aí agora quer que parcele. Quando já tem uma lei dizendo isso. Não cola mais. Nós já, unanimemente, a bancada já está sabendo, uma está contra. Primeiro não tem nem que votar nesse segundo parcelamento. Já tem a lei dizendo que já está aqui. É para cobrar, não tem o que parcelar uma coisa que já tem a lei para dizer que cobre. Então, isso... Se não continuarmos aqui, eu venho brigando, pelejando, pedindo, vamos ver aportar dinheiro no IPREM, vamos tentar prédio, vamos tentar terreno. Não. Aí é aquela história. O dinheiro que é do povo é o funcionarismo, infelizmente, bancando a prefeitura. Passa a obra, faz tudo, e não paga os 3 milhões do IPREM. Marquinhos, pelo quadro que a gente mostrou, o município, o prefeito não repassou nem o plano previdenciário, né? E nem o plano patronal. Não pagou, não passou. E isso, quando você desconta do funcionário e não repassa, isso é apropriação indébita. Então, ainda tem esse agravante para o prefeito. Doutor, me permite uma parte? Pois não. Muito obrigado. Doutor, está havendo aqui uma divergência de informação. O vereador Marquinhos me disse que entrou no Ministério Público cobrando 2.750.000. O senhor acaba de me dizer aqui que o valor é 7.900.000. Prestei atenção, perfeitamente foi discutido isso aqui nesta casa e ficou comprovadamente. Se o município perdeu o prazo, eu fico em silêncio sobre o prazo de questionar a ação. Mas ficou comprovado aqui que o Ministério Público teria que compensar os valores pagos, que o senhor está dizendo que o prefeito não passou nenhum e nem o outro dos dois modelos que existem do IPREM, que é o... O senhor está dizendo. O senhor está dizendo. O senhor está afirmando, mas eu discordo, eu podia até dizer desconcordo, mas eu vou dizer discordo. Eu discordo totalmente, doutor. Veja bem, o Marquinhos acabou de entrar lá pedindo 2.750.000 que está devendo. Mas o senhor está dizendo que deve 8 milhões. E de que não foi pago coisa nenhuma. E está falando sobre servidor. Eu desconheço essa retenção do servidor que não foi repassada. Eu conheço a do patronal de aproximadamente 3 milhões, em 30 meses, uma média de 100 mil reais por mês. Reconhecemos.
A Lei C de 2011, vereador Marquinhos, vereador doutor Nacélio, a 1567, depois disso eu lembro aqui em 2016, em dezembro de 2016, o Everardo estava presidindo essa casa, e a toque de caixa, nós aprovamos parcelamentos aqui, sem uma única discussão, mas aprovamos parcelamento antes, em 13, em 14, em 12, depois da lei feita. Agora, quando a primeira vez o Vinícius faz um levantamento sério e o João Paulo fez um levantamento sério de trabalho, que se pensa em unificar esses parcelamentos, em refazer esses parcelamentos, em reconhecer a dívida como um todo, baseado na ação lá em Brasília, do Ministério, aí agora nós temos um problema grande, porque nós não podemos parcelar de jeito nenhum, porque tem uma lei que já foi burlada 10 vezes aqui dentro. O vereador me permite também uma parte, doutor Nacélio? Pois não, pode. Obrigado, colega. Eu queria só complementar aqui o pronunciamento de voz. Eu queria só complementar aqui a fala de Vossas Excelências e dizer o seguinte: eu um dia trouxe aqui para a tribuna, vereador Marquinhos, a informação de que o Ministério da Previdência não havia aprovado os parcelamentos aqui votados. Nenhum. O Vinícius veio aqui, eu acho que não está nem com um mês, veio aqui e mostrou os parcelamentos não foram aprovados. Parcelamentos que foram votados aqui, esse plenário foi enganado, trouxeram valores que não existiam, maquiaram os valores e o Ministério da Previdência reprovou. Então, os parcelamentos aqui votados não estão valendo, foram pagos. O município pagou, mas está sendo tirado agora como aporte, porque o parcelamento não foi validado. Então, Vossas Excelências, lembrem que dentro desses projetos de lei, que nós vamos debater ainda em comissões, nós vamos debater aqui novamente nesse plenário, mas dentro desse parcelamento que chegou, que tem um projeto de lei tramitando aqui nessa casa, está o que Vossas Excelências aprovaram aqui em 2016, em 2011, estão aqui também, em 2012, estão dentro também. Então, Vossas Excelências, lembrem desse fator. Muito obrigado. Vamos por partes. Em primeiro lugar, não sou eu que estou dizendo, viu, Ilmar Sérgio, vereador Ilmar Sérgio? Quem está dizendo é o Ministério Público. Eu mostrei a ação civil pública do Ministério Público. Então não sou eu que estou dizendo. O Ministério Público está dizendo que o município está devendo quase 8 milhões. Eu entendi que o Marquinhos fez uma colocação de uma dívida recente, atual. Essa dívida até 2000. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Eu queria a parte, o Marquinhos me cedesse o tempo dele. Eu vou ceder o tempo, né? Ao mesmo tempo é que peço logo a parte. Pois não, já te dou a parte. Pronto. O que o Marcelo tem que saber é que esse dinheirinho aí, Marcelo, é só referente à lei. É já da lei, não tem nada a ver com o passado, não. Por isso que eu falei em 2 milhões, porque eu não estou falando do passado, não, para esclarecer a Vossa Excelência. É o que não está sendo cumprido. Por isso que eu não vou nem conhecer dentro da comissão deste projeto. Como é que eu vou parcelar a coisa que já tem uma lei que diz que é para pagar? Vou parcelar o quê aí? O outro vai para a discussão, porque a questão dos milhões é outra coisa, que já tinha até sido combinado para não votar mais. Porque se formos votar o que já tem na lei e votar de novo, aí continua mais não. Que é diferente, vamos separar as coisas. O que eu coloquei é o que não está sendo pago, inclusive, do plano capitalizado. Do plano capitalizado. E são mais 2 milhões. Porque o que acontece? Tem dinheiro lá. Vai ter que ter bem mais e bem muito mais. E o Marcelo sabe disso, que os outros funcionários também não vão receber dinheiro. Nós temos que ter responsabilidade. O que eu estou dizendo aqui é porque tem lá o débito que não foi pago agora recente, não é o passado não. E que não quer pagar, para dizer que está fazendo obra, as custas do funcionário. Vai ter que pagar. Nós entramos nesse sentido. Não foi da dívida toda, não. A dívida toda é outra situação.
Isso aí é apenas para esclarecer de novo. Isso aí é apenas o que não foi pagado, que nós brigamos aqui, aprovado por unanimidade. O vereador Jorge foi um baluarte, que conhece o problema, para aprovar a lei, eu chamo de lei Jorge Brito. E agora nós vamos descumprir a lei? Não. Nem legalmente é verdadeiro, porque não existe isso. Agora, a discussão da outra é outra situação. Essa aí, ilustre vereador Elmar Sérgio, é só do débito que já tem, que não está sendo pago. Somente isso. A do passado já é outra coisa. Não tem nada a ver. São duas. Então, portanto, de antemão já digo que eu não conheço desse parcelamento agora, porque não existe. Existe uma lei. Obrigado aí, vereadores. Então vamos por parte. Ilmar Sérgio, vereador Ilmar Sérgio, agora deve estar entendendo. O que eu mostrei foi até agosto de 2018. A dívida que foi investigada, que foi feito o inquérito pelo Ministério Público, e chegou a essa conclusão. O que o Marquinhos está falando é dívida recente, depois de 2018. Certo? Então, o que é que acontece? O vereador Marquinhos da Ana, fala num argumento frágil, fraco, que não se cabe na cabeça de ninguém. Você dizer que a Previdência privada, o Ministério da Previdência, não aceitou parcelamento. Me traga esse documento, me mostre esse documento, porque eu acho que nós estamos aqui questionando um poder responsável, que é o Ministério Público. Que quando ele chega e diz que está devendo 1 milhão, quase 8 milhões, não podemos, essa é a minha colocação, nós não podemos duvidar do Ministério Público. Doutor Nassálio, me conceda uma parte. Só um instante. E o Ministério Público já encaminhou para o juiz. E o juiz aí disseram, não, porque está parado, foi parado porque o município se manifestou e deu a parada no processo. Papo furado, é balela isso aí. O município não se manifestou porque o juiz ainda não pegou esse processo depois que foi enviado, depois que ele pediu para o município se manifestar, e o Vanderlei. Depois dessa manifestação, inclusive o município perdeu para mandar umas manifestações, que eu vou mostrar aqui, que eu mostro para depois não dizer que sou eu que estou dizendo. Passa aí. Passa aí para frente, por favor. Bloqueou aí? E o tempo está passando. Ó, isso aí foi o João Paulo fazendo a cobrança ao município, ao seu prefeito, todas essas dívidas. Tá certo? Para frente. Mais uma para frente aí, por favor. A última. Pronto. Mas aí, o Ministério Público, que tinha manifestação, aqui, manifestação. Isso aí, depois que o município perdeu o prazo, o município mandou essa manifestação justificando, Isso aí está nos autos, não vai dar para me ler, que é muita coisa. Eu trouxe só para mostrar que eles fizeram uma manifestação, o município fez, depois que perdeu o prazo, Marquinhos. Isso aí, o juiz pode aceitar ou não. Porque foi fora de prazo essa manifestação. Então o juiz pode até nem aceitar isso aí, dizendo que isso aqui não vale. Mas o senhor meritíssimo, juiz da primeira vara, vai ter que se pronunciar agora. Nós fomos ao Ministério Público e pedindo urgência nessa decisão, que já está parado desde março de 2018. Está parado. Então, ele, há quanto tempo aí? Muito tempo. Então, o juiz, nós fomos lá, pedimos ao Ministério Público, pedimos que o juiz desse prioridade a esse caso, porque a esse processo, porque a casa está querendo fazer uma votação
de uma matéria, de um parcelamento, que se o prefeito mandou, porque ele sabe que tem maioria. E pode acontecer o quê? Pode acontecer o quê? Se for aprovado aqui o parcelamento, toda essa ação civil pública vai ser eliminada, vai ser arquivada. Está entendendo? Então é o jogo que o prefeito quer fazer, mandando agora para casa essa votação. Está entendendo? Pois é, entendeu. O problema não é só esse. O problema é que nós temos uma lei também que diz que ninguém pode fazer mais parcelamentos. Então, eu estou trazendo isso aqui e vou pedir, senhora presidente, uma audiência pública. Vamos chamar aqui o Ministério Público, vamos chamar o prefeito, se ele quiser mandar um representante, vamos chamar o presidente do IPREM e também chamar o gerente do Banco do Brasil, porque se tornou omisso com a lei, que era para ter bloqueado o dinheiro e ter repassado para o IPREM e ele não fez. Chamar ele aqui para dizer por que ele não fez isso, que a lei era clara e o João Paulo cobrou isso dele. O presidente teve zelo pela instituição, teve zelo, teve responsabilidade em fazer o seu papel, mas não foi escutado, não foi ouvido nem pelo prefeito e nem pelo gerente do banco. Então, aqui eu deixo... Doutor Anselmo? Eu vou passar primeiro a parte para o Cláudio Maroca, depois eu lhe repasso. Pode ser? Agradecer a parte, doutor Nacélio. Eu lembro muito bem quando o Vinícius assumiu o IPREM, que ele foi convocado por essa casa para que esclarecer algumas coisas que estavam acontecendo no IPREM. E a gente lembra que o Vinícius deixou muito claro naquela época que ele ia a Brasília, ele tinha necessidade de ir na Previdência para saber quanto era o tamanho da dívida que Morada Nova realmente devia no valor exato à Previdência Social. E, para nossa felicidade, nós estávamos em Brasília quando o Vinícius estava também. E fomos à Previdência. E alguns vereadores de oposição aqui, alguns foram convidados para acompanhar a gente. Alguns foram convidados. Mas o que aconteceu? Os números que a Previdência mostra não batem dos parcelamentos que nós aprovamos. Não batem. Nós não estamos aqui questionando e nem batendo no Ministério Público, não. A gente sabe da atuação do Ministério Público. A gente sabe da importância. Mas o problema é que o Ministério da Previdência não reconhece esses números. E nós precisamos tomar posição, toda série. Isso aqui ninguém está querendo burlar nem passar por cima de ninguém, não. É um caso de necessidade. Para o bem do município de Morada Nova. Para que ele não fique aí omisso para receber emendas no futuro. Essa que é a questão. Essa que é a questão. O Ilmar Salles foi feliz quando disse, nós votamos vários parcelamentos de 2011 até 2016. Votamos, para não deixar o município inadimplente. Mas cada cabeça é uma sentença. E nós estamos aqui, e vamos ter os debates, vai passar pelas comissões quinta-feira, faça audiência pública, vai ser um debate amplo. Mas uma coisa só está sendo questionada, o município só está questionando isso, porque o Ministério não reconhece os valores. Essa que é a realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Cláudio Maroca, vou te dar aqui uma colocação. Em primeiro lugar, quando eu falei o Ministério Público, porque quando ele vai fazer um estudo desse, não fique pensando que ele não foi à Previdência para saber se existia alguma irregularidade nesses parcelamentos. Tenho dúvida disso. O Ministério Público fez esse estudo também. E mostrou que o município, o prefeito não repassou. Quem que repassar não pagou os parcelamentos. E nem repassou o que era de direito dele depois de 2017. Então, fica claro, Carlos Maraga, eu não estou duvidando dos presidente, não, que ele traga para essa casa, juntamente com o Ministério Público, o senhor gerente do Banco do Brasil, o sindicato, que nós vamos convocar, para ter uma discussão ampla a respeito dessa problemática. O vereador me permite uma nova parte? Então, é o segundo tempo. Vou passar a parte primeiro para o... Então, Cláudio, eu não estou duvidando que ele... Mas traga os dados, que aqueles dados ali que ele trouxe, aquilo ali não vale nada. Aquilo ali não vale nada para mim.
que vale é o Ministério da Previdência se manifestando, mostrando por quê. Se nós fizemos um parcelamento, se o município tem que fazer esse repasse, por que o Ministério da Previdência vai ser contra, Marquinhos? Eu não entendo. O Ministério da Previdência não vai ser beneficiado, não vai receber não, quem vai receber é o IPREM. Ele é só um órgão regulador. Então ele não pode, se houve o parcelamento, se foi feito. Lógico, e outra coisa, Marcos Viana, então a colocação do Marquinhos e do Cláudio Maroca, para mim é frágil. Uma defesa frágil dizer que o Ministério da Previdência não aceitou parcelamento. Isso eu quero fazer exatamente. Eu que estou pedindo aqui, convocando, senhora presidente, uma discussão ampla. Vamos fazer aqui uma audiência pública a respeito do caso. Vamos trazer os responsáveis para essa casa, para ser discutido e ver realmente como é a melhor solução para esse caso. Passo a parte para o Jorge Brito. Bom dia novamente ao senhor, colega de trabalho. Dizer que dia 24 de setembro, eu estava com 7 meses aqui na casa e chegou um parcelamento. E todo mundo dizia assim, rapaz, é para o município não ficar inadimplente. E de lá para cá eu já vi essa conversa pelo menos umas 10 vezes. E eu vou ouvir hoje, e daqui a 10 anos, quem estiver aqui no meu lugar vai ouvir a mesma coisa. Alguém não vai pagar e vai dizer, nós temos que parcelar para o município não ficar inadimplente, não receber verbas. O problema é que se fizer isso e não cumprir uma lei que nós votamos aqui, o Marquinhos titulou como uma lei de Jorge Brito, mas eu acho que a lei é de todos, é do povo de Morada Nova, é do município, é do servidor público, ela não está sendo cumprida, e se ela não está sendo cumprida, algo tem que ser feito. Porque isso foi combinado com todos nós, inclusive na época com o prefeito. Olha, pode fazer a lei, que nós vamos cumprir religiosamente. Eu acho que nós devemos ver cada parcelamento desse, ver do que se trata. Eu acho que não devemos discutir, não devemos discutir antes do tempo. Agora, que a lei que esta casa aprovou, ela tem que ter algum vigor, tem que ter. Ela não pode passar em branco. E se tem alguma coisa que é para reparcelar, porque o Ministério Público comprovadamente está aqui, o documento não aceitou, não tem problema. Agora, se todo gestor que passar trouxer um parcelamento para esta casa, vai terminar de quebrar. E olha um negócio interessante. Hoje deve ter no previdenciário alguns milhões de reais. Por quê que tem? Porque nunca meteram a mão. Se passa, olha, no financeiro, eu me atrevo a dizer que era para ter lá, se todo mundo fizesse parcelamento, não tivesse metido a mão, desde 97, quando ainda não era Previdência. Como eu tenho uma segunda parte, Marquinhos, pelo regimento interno, você tem direito à segunda parte. Como eu estou no segundo tempo, Vossa Excelência tem direito à segunda parte. Eu agradeço, doutor. Eu queria só esclarecer um fato para Vossa Excelência. Quando apareceu essa problemática da Previdência, da rejeição do parcelamento pelo Ministério da Previdência, doutor Nacélio, para que o senhor não se diga que é frágil, para que a gente não passe como leviano, eu trouxe aqui a esta tribuna que Vossa Excelência ocupa agora, toda a documentação e relatei o problema. Existia um débito da Previdência do município com a Previdência Municipal. O Ministério da Previdência fez o levantamento do valor e o seu ex-prefeito, o senhor Glauber Castro, contestou esse valor perante o Ministério da Previdência, apresentando um outro cálculo bem abaixo. Pegou a contestação, pegou os valores e mandou para Vossas Excelências aprovarem. E Vossas Excelências aprovaram. Depois a contestação foi julgada e foi rejeitada pelo Ministério da Previdência. E eu trouxe aqui a documentação. Agora,
A gente aqui como vereador, Vossa Excelência não sabe o tema que eu vou levantar na tribuna, eu não sei o que Vossa Excelência vai levantar na tribuna, e a gente não está com a documentação aqui no momento. Mas eu acho que acima de tudo, vereador Jorge Brito, que Vossa Excelência colocou de parcelamento atual, parcelamento antigo, acima de tudo, a gente deve sentar e ouvir atentamente o que a Previdência Municipal tem para passar. Porque o Vinícius esteve aqui, não está com um mês, relatou todo mundo, eu acho que ninguém prestou atenção. Porque não tinha chegado nada para votar aqui ainda. Então vamos sentar, vamos ouvir a realidade, o que é que está se passando, para depois a gente fazer os julgamentos. Porque aqui está tendo pré-julgamentos sem conhecimento de fato. Falar para Vossa Excelência que ontem você não pôde, Vossa Excelência não pôde estar aqui presente na reunião das comissões. E foi até bom que Vossa Excelência não tivesse vindo, porque se ela tivesse vindo, tinha dado o coro para se botar essa matéria para se votar. E, juntamente com esse pedido de parcelamento. Presidente, questão de ordem aqui, doutor Marcelo. Questão de ordem. Sessão passada, o vereador Ilmar estava presidindo e eu comuniquei que não iria poder comparecer e pedi para que se fosse marcado a reunião de comissões para outra quinta-feira. Eu pedi isso aqui e relatei. O Marquinhos tem razão. E foi marcado e houve um equívoco dos funcionários da casa e convocaram as comissões para ontem. Tudo bem. Mas havia sido combinado em plenário que só seria na outra quinta-feira. Queria só olha, eu ressaltar isso aí. Questionar. Vossa Excelência tem razão, porque eu só vim porque fui convocado. Porque eu tinha uma viagem para ir e não fui mais. Eu recebi infelizmente, um comunicado. eu vi isso. Eu fui convocado para participar amanhã da reunião, ontem da reunião. Só vim por isso. Foi, eu também. Não, só questão de ordem. Eu estava presente na mesa, o Marquinhos tem razão. Pode ter sido convidado, pode ter sido convocado, mas o Marquinhos tem razão, ele pediu que fosse. Inclusive, quando o Nacélio me ligou na semana, de Nacélio, esses projetos não vão entrar, não foi assim, doutor Nacélio, quando eu falei, só na próxima quinta. Aí o Nacélio mandou a convocação. Aí eu digo, não, então tudo bem, porque mudaram. Mas lá na hora, o Marquinhos pediu e. Não, você tem toda razão. Agora, quando o Nacélio me ligou, eu disse, Nacélio, não é para essa quinta, é só para outra. Aí o Nacélio disse, não, eu vou lhe mandar a convocação. E mandou, aí eu digo, não, então mudou alguma coisa. Mas na hora que realmente ficou combinado para a próxima quinta, você tem razão. Isso é equívoco mesmo, é normal. Isso faz parte da administração. Não, isso aí, eu não... Tanto que eu só vim por isso. Te dizer que eu fui convocado, Marquinhos, para uma reunião. Nós fomos. E, rapaz, tu tem uma ideia, Marquinhos? Esse projeto tão importante, mandam sem planilha, sem valores que vão ser reparcelados, a gente chegar aqui e votar no escuro, como é que pode isso? Não, então tem que vir as planilhas mostrando qual é o valor que vai ser reparcelado, Marquinhos. E não veio. E eu pedi ao procurador, cobrei dele, cadê as planilhas? Disse, não veio. Então, isso aí é que eu digo que é falta de organização. É amadorismo dessa gestão. Eu não estou errado, não. Eu estou certo. Aí vem eu sou convocado para vir com uma discussão de uma matéria dessa de fundamental importância para a gente votar e vem um projeto que tem as planilhas, os valores, quanto é que vai ser reparcelado. Então isso tem que ser repensado. Eu novamente aqui solicito a presidente para a gente fazer uma audiência pública a respeito dessa matéria, convocar aqui o Ministério Público, convocar o Banco do Brasil, convocar os órgãos que denunciaram, que foi o Sindicep, e nós que estamos na casa, para chegar a uma conclusão correta. Vamos fazer a coisa, vamos fazer dentro da lei. Agora, isso, o parcelamento antigo, de 2017 para cá, de forma alguma, porque já existe uma lei que diz que não é para parcelar a partir daquele momento. Eu queria aqui agradecer a todos vocês e meu muito bom dia, meu boa tarde, eu acho que já, e até uma outra oportunidade.